Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto no lar. Primeiramente, levando o nosso pensamento em prece ao nosso Senhor e Mestre Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a doutrina dos Espíritos. Rogamos o amparo dos nossos amigos e benfeitores espirituais, e que a tua paz e o teu amor possa nos inspirar hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos estudar do Livro dos Espíritos as questões 386 a 391, que tratam da simpatia e das antipatias terrenas. Vamos procurar entender esses sentimentos que faz com que haja uma afinidade entre os indivíduos quando falamos de simpatia, e que cause certa repulsão quando esse sentimento é o contrário, ou seja, é um sentimento antipático. Então vamos procurar entender esse movimento que atrai ou repele as criaturas. Precisamos, para isso, conceber que ao longo da experiência evolutiva do espírito imortal, ele vai construindo um acervo de emoções, de sentimentos, de ideias e de gostos, que quando ele se encontra encarnado, esse acervo vai se exteriorizar através do seu perispírito para o corpo físico. Então, o que ocorre? Quando ele encontra um outro indivíduo que tenha um acervo de emoções, de sentimentos, de ideias e gostos semelhantes aos seus, entre ambos vai se estabelecer então uma relação de simpatia. Então essa relação ela pode ocorrer no grupo religioso, ela pode ocorrer no grupo profissional, entre os amigos que nos acompanham ao longo da existência. E é um sentimento variável, porque quanto mais semelhantes esses sentimentos forem de um e de outra criatura, mais forte essa relação de simpatia será. Então, às vezes é muito comum, por exemplo, no grupo profissional, nós nos relacionamos bem com todos, mas de repente tem sempre aquele por quem a gente nutre uma afinidade maior do que os demais. Então, muito provavelmente seja com esse indivíduo que as nossas emoções, os nossos sentimentos mais se assemelhem. Nós precisamos ressaltar, para não ficarmos com uma ideia equivocada em relação ao sentimento de simpatia, que o que atrai, o que faz surgir essa afinidade é o sentimento. E esse sentimento nem sempre será um sentimento positivo. O sentimento nem sempre será um sentimento nobre. E talvez um dos maiores exemplos que nós tenhamos para ilustrar o que nós falamos seja Adolf Hitler, que teve as suas ideias, os seus sentimentos de purificação de uma raça, e com isso ele conseguiu atrair muitos simpatizantes, diretos ou indiretos. Muitas pessoas comungaram das ideias e dos sentimentos que Hitler trouxe à sua época. Então, por vezes, essa simpatia que vai surgir entre os indivíduos, ela nem sempre será pautada por sentimentos nobres. Bom, então agora fica um pouco mais claro de nós entendermos o sentimento oposto, ou seja, a antipatia. Porque quando é que ela se estabelece? Justamente quando não há uma concordância de ideias, quando não há uma concordância de sentimentos. Os indivíduos eles não conseguem comungar dos mesmos ideais, então, naturalmente, o que há entre eles é um sentimento antipático. Por mais que a palavra possa nos parecer um pouco pesada, mas é exatamente essa a relação que surge entre esses dois seres que não conseguem
ter comunhão de ideias, de gostos, de emoções. Esses são sentimentos, né, tanto a simpatia quanto a antipatia, que elas podem ter causas em experiência por nós vividas no passado, ou seja, em encarnações passadas. Então, de repente, naquela ocasião, ou seja, numa vida anterior, nós já construímos com alguém essa afinidade, esses gostos, essas emoções, e trazemos isso para a nossa experiência atual. Então é quando nós identificamos de uma maneira aparentemente casual alguém, nos afinizamos com ela e naturalmente, e muitas das vezes rapidamente, se estabelece essa relação simpática entre ambos. Da mesma forma, a antipatia pode ter por causa experiências vividas no passado, uma animosidade que não foi resolvida, um problema que surgiu entre duas criaturas e eles não conseguiram solucionar naquela existência. Quando ambos vêm para a experiência presente, eles vão se identificar por essa antipatia mútua, por aquilo que ficou registrado nos seus acervos espirituais, e aí é que se estabelece aquelas relações antipáticas em que muitas pessoas vão nos dizer: nossa, essa pessoa nunca me fez nada, mas eu não consigo gostar dela. Então existe aquele sentimento recíproco de aversão, de repulsão, e as pessoas não conseguem conviver. Então, uma das ideias, uma das possibilidades para explicarmos tanto a simpatia que nutrimos por alguém, quanto a antipatia, podem ter por causa experiências vividas em outras encarnações. Mas não somente esse é o caminho que nos aponta o surgimento de ambos os sentimentos. Nós podemos muito bem, na experiência atual que temos, nos afinizar com as pessoas. Podemos muito bem comungar dos mesmos ideais, termos os mesmos sentimentos, sem que necessariamente tenhamos que ter convivido numa vida passada. Tanto vale para a simpatia quanto para a antipatia. E aí é o que nós encontramos aqui na questão 387, quando Kardec ele pergunta aos espíritos se a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento, e os espíritos respondem: não. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram um ao outro sem que se tenham conhecido como homens. Então, essa simpatia ou a antipatia que surge naturalmente, surge ao acaso, como muitas pessoas gostam de definir, não necessariamente precisam vir de experiências passadas. Podemos, na existência atual, na nossa vida presente, convergir na direção de alguém, por essa afinidade de sentimentos que já falamos, ou nos mantermos afastados, também por falta dessa comunhão, dessas ideias, desses sentimentos, desses gostos e de comportamento também. Lembrando que a antipatia, tal qual a simpatia, também apresenta grau variável, ou seja, pode ir desde uma pequena e leve divergência a algo muito mais complexo. Qual de nós, que abraçamos a doutrina espírita, qual de nós
por vezes não já ouviu de um familiar ou de um amigo uma discordância porque, de repente, um domingo, ao invés de estarmos buscando um descanso ou um divertimento, estamos indo à casa espírita para um estudo, um encontro, enfim. Então, são pessoas que divergem, que em um grau pequeno antipatizam com uma atitude nossa. Então, a antipatia, assim como a simpatia, ela apresenta um grau variável. E para não acharmos, para nós não entendermos de maneira equivocada que antipatia ela pode ser ou pode nos dar uma ideia de uma natureza má, nós vamos lá na questão 390, quando Kardec pergunta: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? E os espíritos respondem: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então reforça aquela nossa ideia de que não precisamos ter tido uma experiência numa vida anterior com alguém para que hoje nós expliquemos essa antipatia. Conforme eles explicam a Kardec, na questão 390, essa antipatia ela pode simplesmente surgir porque as ideias são divergentes. Essa antipatia ela pode surgir porque eu penso, ou eu tenho um modo de pensar que diverge do meu companheiro, ou daquele que convive comigo. Mas isso não nos torna maus de natureza. Tá? Isso apenas faz com que tenhamos, sim, formas de pensar diferentes, formas de entender ou de compreender determinados assuntos diferentes, mas não somos maus. À medida que houver uma elevação, à medida que nós começarmos a clarear de melhor maneira o nosso entendimento, conforme a resposta que os espíritos deram a Kardec, essa divergência tende a desaparecer e naturalmente a antipatia ela vai deixar de existir. Não podemos deixar de citar e de lembrar, já que falamos de simpatia e de antipatia, do importante papel que desempenha nesse mecanismo o perispírito, porque é ele que registra as percepções do espírito. É o perispírito que traz ao espírito, as sensações que ele percebe. Ele, espírito. Conforme o Kardec nos diz lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 1, quando ele vai falar da ação dos espíritos sobre a matéria. Então, o perispírito, ele desempenha papel fundamental nessa união, nessa comunhão de sentimentos, de pensamentos, de gostos, enfim. E ainda falando do perispírito, eu gostaria de citar aqui uma colocação que o Kardec faz no livro Obras Póstumas, quando ele vai tratar da introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. É lá na primeira parte de Obras Póstumas. Ele diz o seguinte, falando do perispírito, ou melhor, falando das qualidades do fluido do perispírito. Ele diz:
Das qualidades particulares de cada fluido resulta uma espécie de harmonia ou desacordo entre eles, uma tendência a se unirem ou a se evitarem, uma atração ou uma repulsão. Numa palavra, as simpatias ou antipatias que se experimentam, muitas vezes sem causas determinantes conhecidas. Então, ele quer nos dizer aqui que muitas das vezes essa relação simpática ou antipática vai guardar relação direta com a qualidade do nosso fluido perispirítico. E como nós saturamos o nosso perispírito de qualidades nobres, naturalmente, por boas resoluções, por bons pensamentos, por buscarmos, num esforço diário, vivenciar o Evangelho de Jesus, por procurarmos evangelizar os nossos sentimentos, cumprir, dentro daquilo que nos é possível, a lei de amor, de justiça e de caridade, enfim, nos esforçarmos de fato para desenvolvermos todas as características do homem de bem. Naturalmente, o nosso perispírito passará a estar impregnado de qualidades nobres e passaremos então a atrair mais companheiros, quer do plano físico, que pensam e agem tal como nós, quer também do plano espiritual. Meus amigos, essas foram as reflexões que eu poderia trazer para o nosso estudo da noite de hoje. Agradeço a oportunidade. Desejo que Jesus possa envolver a todos em sua paz e em seu amor. Muito obrigado e uma boa noite a todos.